Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Meu falecido marido teve um filho do qual nunca me contou. Agora minha filha quer conhecer o irmão. Minha vida virou de cabeça para baixo no mês passado quando fui informada da morte do meu marido em um acidente de trabalho. Isso, é claro, já seria difícil o suficiente de lidar, mas pouco antes do funeral, um jovem estava na minha casa, alegando ser filho do meu falecido marido. Meu marido nunca mencionou uma palavra sobre ele para mim. Ele afirmou que não sabia nada sobre mim ou sobre minhas duas filhas, 12 e 8 anos, até ser informado da morte do meu marido e encontrar o obituário na versão online do nosso jornal local. O jovem tinha 18 anos e deve ter nascido antes de eu conhecer meu marido. Ele também afirmou que sua própria mãe morreu anos atrás e nunca esteve, em sua memória, em um relacionamento com meu marido. Portanto, a existência do menino não é prova de infidelidade por parte do meu marido. No entanto, ainda me sinto traída. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Meu marido nunca mencionou uma palavra sobre ele para mim. Esse garoto mora no Reino Unido, onde meu marido trabalhava às vezes. Eu moro nos Estados Unidos, ele viajava muito em sua linha de trabalho, e não posso deixar de me perguntar quantos outros filhos secretos ele tinha? Quantas vezes meu marido visitou esse garoto e nunca me contou? O que mais ele não estava me dizendo? Esse garoto tinha fotos com ele e meu marido em várias idades. Ele diz que foi criado em um internato e meu marido visitava às vezes. Embora eu queira muito, não tenho motivo para duvidar de sua história. O garoto pede para ir ao funeral. Quero dizer não, mas sinto que não tenho esse direito. Minhas filhas me veem conversando com esse estranho e espiam para perguntar o que está acontecendo. Antes que eu pudesse impedi-lo, o garoto se apresentou a elas como meio-irmão delas. Agora, não só tenho que descobrir como lidar com todas essas informações sozinha, mas também tenho que encontrar uma maneira de explicá-las para minhas filhas. Minha filha de 8 anos parece não entender completamente as implicações disso, mas minha filha de 12 anos está claramente chateada, embora não queira falar sobre isso comigo. No funeral, o garoto ficou meio escondido no canto, mas quando o almoço foi servido depois, ele se aproximou das minhas duas meninas e estava brincando de pega-pega com minha filha de 8 anos e alguns de seus amigos que se juntaram. Eu não achei isso apropriado e, quando disse a ele, ele se desculpou e disse que fez isso para animar o espírito dela e que é o que as pessoas fizeram por ele quando sua mãe morreu para alegrá-lo. Algo na resposta dele me irritou, e tive a impressão de que ele estava tentando me manipular para sentir pena dele e usando minhas filhas para isso. Minha mãe e minha irmã vieram me ajudar depois que recebi a notícia sobre meu marido. Claro que falei com elas sobre o que estava acontecendo e elas ficaram chocadas. Minha mãe levantou o ponto de que o garoto pode estar atrás de dinheiro. Todos os nossos bens importantes estavam em nome de ambos, e eu sou a única beneficiária de sua apólice de seguro de vida. Mas eu não estava certa do que poderia acontecer se ele tentasse processar. Perguntei ao garoto francamente se o dinheiro era o que ele estava atrás, e ele disse: "Não, eu não poderia pegar nenhum de seu dinheiro. Você tem filhos para cuidar." Isso me irritou da maneira como ele disse isso, como se eu estivesse oferecendo dinheiro e ele estivesse tentando mostrar o quão bom ele era recusando. Pareceu como se ele esperasse que eu o desse de qualquer maneira. Perguntei ao garoto o que ele queria, e ele disse que queria conhecer minhas filhas porque são suas irmãs. Na minha opinião, eles podem ser irmãos, mas ele é um estranho para elas, independentemente da relação biológica. Aparentemente, no funeral, ele disse à minha filha de 8 anos que ia me perguntar se ele poderia levar minhas filhas ao aquário, e isso a deixou esperançosa antes mesmo de eu poder tomar uma decisão. Eu disse sim, desde que minha mãe ou minha irmã fossem com eles, porque eu não deixaria minhas filhas irem com um homem estranho, não importa o que. Na semana seguinte, ele também levou minhas filhas ao parque, à sorveteria e ao lago, com minha irmã como acompanhante todas as vezes. Eu concordei com isso e foi útil porque me deu a chance de desabafar e chorar para minha mãe sem as meninas por perto. Quando ele partiu e minha filha de 8 anos o abraçou e disse para ele não ir, ele disse: "Prometo que vou voltar para visitar de novo." Eu entrei e disse: "Não, acho que seria melhor se você não voltasse aqui."
Ele parecia magoado, e minha filha de 8 anos chorou, mas eu estava cansada de ele prometer coisas sem obter aprovação. Ela acha que é um mistério legal como de uma série de TV que ela tem um irmão secreto, e ela não percebe o quão perturbador é que seu pai escondeu a existência dele. Minha irmã me perguntou depois por que eu disse a ele para não voltar, e eu disse a ela que acho toda essa situação estranha, que não conheço esse garoto nem suas verdadeiras intenções, ele poderia ser algum tipo de estranho tentando ficar sozinho com minhas filhas. Minha irmã disse que eu julguei sem conhecê-lo e ele parece ser um jovem muito doce, cresceu em grande parte sem uma família, e poderia ter sentido inveja de minhas filhas por receberem toda a atenção de seu pai, mas em vez disso, ele queria se conectar com elas. Minha opinião é que, mesmo que essas sejam suas intenções e ele seja totalmente inocente, eu ainda não o quero em minha casa nem perto das minhas filhas. Para mim, ele é apenas prova de que meu marido mentiu para mim por anos, e me faz sentir mal olhar para ele. Minhas filhas não precisam desse drama, e mesmo minha filha de 8 anos ficará traumatizada quando for mais velha o suficiente para perceber quanto seu pai estava escondendo. Eu ou minhas filhas não lhe devemos nada. Minha irmã diz que eu não preciso querer que ele faça parte da minha vida, mas não tenho o direito de negar às minhas filhas o irmão delas. Ela apontou que assistentes sociais fazem de tudo para evitar separar irmãos por causa do trauma. Eu disse que não é a mesma coisa porque minhas filhas só conheceram esse irmão por uma semana. Minha irmã disse que também é importante porque o irmão das minhas filhas é agora a única pessoa que elas conhecem da sua cultura. Meu marido era algo como um 8º havaiano, o resto branco e asiático, e, portanto, as meninas e o irmão são algo como um 16avos. O garoto parece ser branco, e minhas filhas e eu somos negras. Mas esse garoto foi criado no Reino Unido e não faz parte da cultura havaiana, e, honestamente, acho que a cultura é algo natural e não algo para forçar por causa de sua genética. Minhas filhas não moram no Havaí, elas moram no Oregon, então essa é a cultura delas. Não é cultura negra ou cultura havaiana. Eu não me forço, nem minhas filhas, a participar da cultura africana apenas por causa de nossa genética. Pensei que minha filha de 8 anos superaria seu irmão, e ela passou várias semanas sem perguntar sobre ele, mas ontem ela perguntou sobre ele novamente. Sinto-me mal por tê-los deixado ir a lugares juntos e criar um vínculo. Queria ter lidado com toda a situação de maneira diferente, e agora não sei como explicar a situação às minhas filhas. Minha filha de 12 anos não perguntou sobre o irmão, mas ela tem estado extremamente fechada desde a morte de seu pai e não sei como essa questão pode estar complicando o que ela está sentindo. Preciso de opiniões externas para saber o que fazer sobre isso. A maioria dos comentários estava chamando-o de egoísta ou dizendo que ela precisava permitir que suas filhas conhecessem o irmão. Algumas pessoas perguntaram por que ela não pediu um teste de DNA, ao que ela respondeu o seguinte: Pensei em talvez pedir ao garoto um teste de DNA. Mas não sei o que isso alcançaria. Eu não o quero em minha vida ou na vida das minhas filhas de qualquer maneira, e mesmo que o teste de DNA desse negativo, só levantaria mais perguntas. E eu não sei se isso poderia abrir problemas legais onde agora eu devesse dinheiro ao garoto da herança do meu marido se o resultado fosse positivo? Edição. Bem, os comentários me alertando sobre como isso pode ser uma tentativa de golpe abriram meus olhos. Eu não queria apresentar esse estranho a minhas filhas, mas quando ele apareceu para entregar notícias tão chocantes, elas entraram e perguntaram o que estava acontecendo. Ele se apresentou antes que eu pensasse em como contar a elas. Ele perguntou se poderia comparecer ao funeral e senti que não poderia dizer não a isso, mas depois usou isso como uma abertura com minhas filhas. Ele ofereceu a elas por trás das minhas costas levá-las a algum lugar, então senti que seria a vilã se dissesse não. Isso me incomodou, mas eu ignorei. Eu estava em um estado vulnerável, não pensando claramente, e ele se aproveitou disso. Eu deveria ter confiado em meus instintos desde o início. A ideia de que pode haver golpistas que se aproveitam de famílias enlutadas é simplesmente horrível, e eu não tinha ideia de que tal coisa existia. Entrei em contato com um advogado para descobrir como estabelecer-se a verdade em sua história e quais são minhas obrigações legais com o garoto. Também vou ter uma longa conversa com minha irmã para ver se durante seus passeios ele fez algum tipo de investigação que poderia tê-lo levado a descobrir informações sobre minha família que ele poderia usar de alguma forma. Já estou em processo de terapia para meus filhos e para mim mesma. Edição 2. As pessoas têm dito muitas coisas ruins sobre mim e acho que não vou obter mais opiniões produtivas sobre isso, então este será meu último post sobre esse tópico. Considerei tirar o post do ar, mas decidi deixá-lo para que as pessoas possam estar cientes de que golpistas operam assim.
que eles podem ser tão bons no que fazem que mesmo centenas de terceiros vão apoiar o golpista. Olhando para trás, não posso acreditar que não vi isso e não posso acreditar que permiti que tal pessoa entrasse na minha casa ou mesmo falasse com minhas filhas. Aparentemente, o objetivo não era pedir dinheiro imediatamente, mas sim se aproximar de mim e das minhas filhas e me pedir dinheiro depois para uma emergência falsa. Outros comentaristas elaboraram sobre como funciona. Se minha filha perguntar sobre seu irmão novamente, terei que dizer a ela que ela foi enganada. Eu não quero fazer isso com ela a menos que eu tenha certeza. Então, muito provavelmente, vou pedir ao garoto um teste de DNA, certidão de nascimento, etc. No entanto, não antes de ter a chance de falar com um advogado. Atualização. Eu estava errada e sou a babaca. O filho do meu marido, eu não estava tentando diminuí-lo ou chamando-o de garoto, estava evitando usar nomes, estava dizendo a verdade. O nome do meu marido não estava na certidão de nascimento dele, mas o teste de DNA mostrou que ele estava relacionado com meus filhos. Ele também tinha mais fotos, cartões e mensagens de voz, toneladas de evidências para provar que meu marido manteve contato regular com ele. Aparentemente, os avós do filho eram seus guardiões legais. Meu marido ocasionalmente lhes dava dinheiro como pensão alimentícia por debaixo dos panos. Eu notei que, às vezes, quando meu marido ia para o exterior, ele fazia saques grandes. Ele disse que era porque as lojas lá não aceitavam seu cartão. Eu queria acreditar que era um golpe porque achava que fazia mais sentido do que meu marido ter mentido. Conversar um pouco mais com o filho do meu marido revelou que ele também mentiu para ele. Aparentemente, ele lhe disse que era um vaqueiro e um jogador de futebol profissional. Depois, quando o filho pesquisou na internet, ele mudou para dizer que era um gangster que havia cumprido pena de prisão? Nem é preciso dizer que nada disso era verdade. Não consigo entender o que poderia fazê-lo se comportar dessa maneira. Mentindo para mim, mentindo para seu filho, não criando seu filho. Estou questionando tudo o que meu marido já me disse e me perguntando se eu tivesse morrido, ele teria abandonado nossas filhas também? Me sinto horrível por esse garoto. Estou em terapia e trabalhando em maneiras de lidar e perdoar meu marido para minha própria paz de espírito. Ela me ajudou a entender por que reagi ao filho do meu marido da maneira que fiz. Pensei que ele estava me manipulando e às minhas filhas, mas o que realmente senti foi que ele queria algo de mim. Senti que eu e minhas filhas não estávamos em condições de dar algo emocional ou financeiramente, então me afastei dele. Mas isso não significa que ele seja uma ameaça. Minhas filhas foram à terapia também, a de 12 anos tem sessões semanais. No entanto, minha filha de 8 anos odiava isso, então a tirei por enquanto. Muitas pessoas compartilharam suas próprias histórias de serem separadas de parentes biológicos e o efeito que isso teve sobre elas. Eu não entendo porque genes não significam muito para mim, no entanto, não preciso entender para respeitar isso. Pessoalmente, não sinto que estou em posição de ter qualquer tipo de relacionamento com o filho do meu marido e não acho que ele queira um comigo. Agora ele parece assustado comigo, o que me faz sentir mal. Não estava tentando machucá-lo ou assustá-lo, mas vou permitir que ele o visite se minhas filhas quiserem vê-lo. Minha irmã concordou em continuar supervisionando. No que diz respeito ao dinheiro, o advogado me aconselhou que não há muitos ativos aos quais o filho tem direito porque estavam em meu nome e no de meu marido, exceto por algumas contas de investimento que estavam apenas no nome de meu marido, felizmente não onde a maioria de nossas economias está. Eu sei que as pessoas acham que sou uma bruxa má por me preocupar com dinheiro, mas preciso dele para alimentar, vestir e educar minhas próprias filhas. Eu nunca pedi isso e não sei como vou fazer isso. Eu não me sinto como uma madrasta de verdade, não sei se estou no lugar certo para isso. Quando fui a outros grupos em busca de conselhos, parecia uma multidão enfurecida, e estou esperando que as pessoas aqui possam se relacionar com algumas das coisas pelas quais estou passando. Eu não sabia que meu marido tinha um filho até depois de me tornar viúva. Seu filho tem 18 anos e mora no Reino Unido, onde meu marido visitava regularmente sem me contar. Meu marido aparentemente manteve nossa família, eu, minhas 2 filhas de 3 e 8 anos, em segredo dele também. O filho descobriu sobre nós depois que meu marido morreu e apareceu na minha porta para se apresentar. Eu não lidei bem na época. Eu estava em uma névoa e não estava preparada para processar qualquer coisa, muito menos o fato de que meu marido tinha escondido um segredo tão grande de mim. Deixei que ele se aproximasse das minhas filhas, mas quando ele disse que voltaria para visitar, reagi de forma negativa e disse a ele para não voltar. Depois de conversar com minha mãe e minha irmã,
Percebi que não tinha o direito de manter minhas filhas longe de seu irmão se elas quisessem um relacionamento com ele. Entrei em contato com o garoto para confirmar sua história e decidir um horário para a visita. Estava programado para o final do próximo mês. Minha irmã deveria vir e ajudar e supervisionar toda a interação entre minhas crianças e seu irmão, porque não estou mentalmente preparada para estar perto dele e não tenho certeza se alguma vez estarei. Mesmo sabendo que meus sentimentos são irracionais, sinceramente não quero nada a ver com esse garoto. Eu sei que o comportamento do meu marido não é culpa dele e que ele também é uma vítima, mas só de olhar para o rosto dele é um lembrete de que meu marido mentiu para mim durante todo o nosso relacionamento. Se eu soubesse que ele tinha um filho, talvez tivesse escolhido uma vida diferente. Engravidei na faculdade da minha filha mais velha. Ele era mais velho, tinha um emprego estável e podia me sustentar e sustentar minha filha. Ele fez todas essas promessas, cuidaria de mim, cuidaria do nosso bebê, me ajudaria a terminar a faculdade, seria o bom pai que ele nunca teve. E ele já tinha um filho que ele não estava criando. Meu Deus! Se eu soubesse disso, talvez tivesse feito um aborto e seguido em frente. Me apaixonei por ele quando ele disse essas coisas e agora sinto que a pessoa por quem me apaixonei nem mesmo existia. Não sei se ele já me amou ou as nossas crianças. Não sei se ele estava jogando um jogo conosco ou nos usando para construir uma imagem. Não sei se ele foi fiel a mim em todas aquelas viagens ao exterior. Não posso mais confiar em nada que ele me disse. Nada disso é culpa do filho dele. Ele é inocente. Eu sei disso. Mas apenas lembrar da existência dele traz tantos sentimentos que não consigo lidar. É por isso que minha irmã disse que ajudaria a supervisionar. Ela atuou como acompanhante quando o filho do meu marido estava conhecendo minhas filhas eventualmente, e disse que estaria disposta a fazer isso novamente. Escolhemos um horário e ela disse que estaria lá. Hoje, ela me diz que não pode fazer isso. Seu trabalho está com falta de pessoal e ela não consegue tirar folga do trabalho. Minha mãe também não pode fazer isso, ela terá uma cirurgia em breve e não poderá viajar. Meu pai também precisará estar em casa para cuidar dela. Eu não vou deixar minhas filhas sozinhas com seu irmão, o que minha irmã sugeriu, já que ele ainda é basicamente um estranho para mim, e para elas. Pode haver uma chance de 99% de que ele tenha boas intenções, mas essa chance de 1% não é algo que estou disposta a correr. Existem todos os tipos de histórias por aí sobre crianças sendo abusadas por membros confiáveis da família. Portanto, minhas únicas opções são cancelar a visita, que minhas filhas, especialmente a de 8 anos, estão ansiosas e não quero tirar uma das poucas coisas que elas têm conseguido se sentir felizes desde que meu marido morreu, ou ser a acompanhante eu mesma. Isso também significará que preciso tirar uma folga do trabalho, posso me organizar, mas não é o ideal. Eu simplesmente não acho que consigo fazer isso. Eu não escolhi ser uma madrasta. Tenho certeza de que o garoto realmente não me quer como uma madrasta também. Aparentemente, o assustei quando disse a ele para não voltar e quando conversamos pelo Zoom desde então, ele agiu nervoso e assustado, como se tivesse medo de que eu fosse bater nele ou algo do tipo. Me sinto mal com isso, pois não era minha intenção. Eu não acho que consigo fazer isso. Sinto que o encontro é um desastre esperando para acontecer. Como se fosse apenas uma questão de tempo antes de perder a paciência e arruinar o encontro pelo qual minhas crianças estavam esperando. Tenho apenas esse sentimento de terror. Eu não sei se alguém pode ajudar. Talvez seja uma chance remota. Tenho terapia na quinta-feira e espero que ela me ajude a resolver as coisas. Sinto que não posso fazer isso. É humilhante até compartilhar esse problema com alguém. E mesmo que eu tente conversar com uma das poucas pessoas em quem confio, sempre é pensar nas suas crianças, pensar no filho do seu marido, se colocar no lugar deles. As pessoas até mostram mais simpatia pelo meu marido do que por mim, talvez tenha sido um mecanismo de enfrentamento para o trauma de infância dele. Talvez ele tivesse uma boa razão. Estou simplesmente esgotada de sempre colocar os outros em primeiro lugar e tentar desempenhar o papel de ambos os pais para minhas filhas agora. Sinto que é apenas uma questão de tempo antes de eu surtar e a corda ficar ainda mais fina. Atualização. Acho que não vou mais postar nesta comunidade, já que não me considero realmente uma madrasta, mas recebi algumas palavras gentis de pessoas aqui anteriormente. Só queria agradecer a todos por terem sido gentis comigo e apresentado soluções quando eu estava sobrecarregada e em pânico. E deixar vocês saberem como foi a visita. Ele ficou cerca de 1,5 semanas. Antes de vir, conversamos algumas vezes no Zoom, comigo, ele e seus avós.
Eu disse a ele que minha irmã não seria capaz de supervisionar e fui franca sobre o quanto me sentia apreensiva em relação a ser a única a supervisionar. Não acho que ele ficou encantado comigo supervisionando também. Ele conhecia e se sentia à vontade com minha irmã, não comigo. Então o sentimento era mútuo. Mas decidimos seguir em frente com a visita de qualquer maneira. Fizemos algumas mudanças no que tinham planejado anteriormente quando minha irmã ia supervisionar, mas não muitas. Também discutimos planos de contingência para o caso de algo dar errado e um de nós precisar de espaço. Apenas saber que eu teria uma saída se precisasse foi um grande alívio e ajudou muito. No geral, as coisas correram relativamente bem, ele e eu fomos civilizados, eu fiquei desconfortável, mas não a ponto de não conseguir lidar. Ele e minhas meninas se deram bem. Com exceção de um incidente, quando minhas meninas brigaram entre si, e ele tentou intervir, o que as deixou ambas zangadas com ele. Mas foi resolvido rapidamente depois que cada menina teve seu tempo para pensar sobre isso. Vou dizer que ele se deu muito bem com minhas meninas, especialmente minha filha de 8 anos, que tem tido um momento muito difícil ultimamente, mesmo antes da morte de seu pai. Ela tem lutado muito com a escola e tentando encontrar o tratamento certo para múltiplos diagnósticos. Ela tem se comportado mal e sido muito facilmente frustrante para muitos adultos em sua vida, incluindo eu, admito. Eu a amo e faço o meu melhor, mas ela é difícil às vezes. Mas com o irmão dela, é como se fossem espíritos afins ou algo assim. Ele foi um verdadeiro herói atuando em cenas do filme Encanto com ela várias vezes. Percebo que provavelmente é realmente bom para ela ter um adulto em sua vida que não quer nada dela, exceto passar tempo com ela. Antes de o garoto partir, dei a ele um cartão de agradecimento expressando isso a ele e que realmente espero que ele escolha continuar envolvido. No geral, foi algo positivo, estou feliz por termos seguido em frente com a visita, e obrigada novamente a todos vocês que deixaram comentários de apoio. Foi uma experiência muito melhor postar aqui do que quando tentei buscar conselhos em outros subs. Atualização. As coisas estão mais ou menos iguais, mas estou aprendendo a conviver com isso cada vez melhor a cada dia. Consegui colocar minha filha de 9 anos na ecoterapia, que ela gosta, fizemos questão de não chamá-la de terapia, e provavelmente é bom para ela, mas não fez diferença notável em como ela parece estar se comportando ou lidando. Ela ainda está na escola antiga, mas decidi que, se abrir uma vaga na escola de ensino fundamental, ela definitivamente mudará. Minha filha de 14 anos está se recuperando um pouco melhor e está gostando do primeiro ano do ensino médio até agora. A escola de ensino médio é grande, com muitas opções de atividades extracurriculares e afins que têm muito pouco custo, o que acho bom para ela, já que estava envolvida em muitas coisas e tivemos que reduzir devido a restrições financeiras depois que meu marido morreu. O filho do meu marido veio para outra visita no mês passado. Não correu tão bem. Ele trouxe a namorada. Ela foi educada, mas não muito interessada nas minhas meninas. Acho que minha filha de 9 anos estava um pouco com ciúmes de ter que dividir a atenção do irmão com a namorada e estava um pouco mal-humorada e propensa a pequenos colapsos durante esse período. Então, não foi o momento mais divertido para ninguém. Infelizmente. Meu filho do marido e sua namorada estão convidados para o Dia de Ação de Graças na casa dos meus pais. Veremos como isso vai. Pelo menos agora me sinto mais aceitante em relação a tê-lo por perto. No ano passado, era difícil até olhar para ele, eu sei, nada disso é culpa dele, mas era difícil vê-lo como uma pessoa própria e não apenas um lembrete de que meu marido mentiu, e este ano me senti um pouco melhor. Ainda não sei e estou apenas tentando aceitar que nunca saberei por que meu marido mentiu para mim ou quanto ele mentiu. O melhor que posso imaginar é que foi algum tipo de mecanismo de enfrentamento que ele desenvolveu crescendo em lar adotivo para manter todas as suas diferentes famílias separadas umas das outras, se isso faz sentido. Ele não manteve contato com ninguém com quem cresceu, não com a família adotiva anterior, mas também nem com amigos daquela época, e nunca falou sobre eles. Ele me deu detalhes muito vagos e gerais sobre como foi uma situação horrível, mas pouquíssimos detalhes específicos. Sempre achei estranho, mas queria respeitar que seu passado era doloroso para ele e desejava que ele pudesse me contar mais, mas não queria pressionar. Não sei e nunca vou saber, mas tenho uma intuição de que tudo se relaciona para ele e que ele apenas tem uma compulsão para manter partes diferentes de sua vida separadas. É a melhor razão que consegui pensar depois de agonizar sobre isso por tanto tempo, de qualquer maneira. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição.
Uma boa noite, pessoal.